Acho que todo mundo aqui sabe o que é um OVA. OVAs, ou OVA, se você preferir chamar assim, é a sigla para Original Video Animation, que é basicamente um episódio de anime totalmente original. Pra quem não sabe, qualquer anime é baseado em material original, ou seja, um mangá ou light novel. E a ideia dos OVAs é você fazer um negócio completamente novo pra vir como bônus de um DVD ou Blu-ray do anime, sendo ele exclusivamente dessas mídias. Assim, você faz o fã daquela obra sair da bela casinha dele e comprar essa bagaça só pra ver esse episódio original. Mas daí chega Konosuba, completamente à frente do seu tempo, e me lança 2 episódios OVAs no cinema. Sim, 2 episódios de anime sendo lançados no cinema. Isso é bem ridículo, né? Considerando que as pessoas mal vão no cinema hoje em dia, e se vão, elas querem ver um filme, né? E não 2 episódios compilados que vão dar o quê? 40 minutos de conteúdo por 2 rins e um ovo esquerdo, se você quiser um balde de pipoca também. Mas assim, eu até acho isso tancável, né? Porque animes como Demon Slayer e Attack on Titan já fazem isso há um tempinho. Então não é uma ideia exatamente nova. A verdadeira genialidade de toda essa paçocada aqui é que, na verdade, esses OVAs não são episódios originais, e sim eles adaptam conteúdo canônico de Konosuba. Sim, por algum motivo um episódio que deveria ser um OVA, né, que é um episódio novo e original, vai adaptar a light novel. Mas caso lixo, eu já li Konosuba inteiro e nunca vi a Ui só de biquíni mandando um explosion. Ai, que delícia. Então, acontece que a história que esses OVAs vão adaptar são histórias secundárias. Pra quem não tá ligado, Konosuba tem muito material secundário, desde spin-offs focados em outros personagens até histórias curtas. E existem uns livros de Konosuba chamado Konosuba Yorimaishi, que é meio que um compilado de várias histórias curtas, e é daí que eles vão tirar esses OVAs. Ai, caso lixo, mas qual que é o problema deles fazerem isso? Aí é que tá, meu amigo, não tem problema nenhum, isso aqui é maravilhoso. Até porque eu já fiz vídeos falando de outras dessas histórias antes, e quem acompanha o negócio sabe que elas são simplesmente maravilhosas. Então ver esse bagulho virando um anime é genial. É sério, mano, tem uma história que o Kazuma vai no médico e o médico aumenta o tamanho da peça dele. Pô, cinema! Esses OVAs estão nos cinemas japoneses e com certeza vão demorar muito tempo pra chegar pra gente. Pode confiar. E pensando em você mesmo aí atrás dessa telinha, eu peguei minhas malas, invadi um navio cargueiro e fui ao Japão, só pra assistir esses episódios e contar pra vocês em primeira mão como é que eles vão ser. Mentira, eu só li a novel mesmo. Dito tudo isso, se ajeitem aí na cadeira, meus caros, porque hoje eu vou contar pra vocês a história dos novos episódios de Konosuba. O primeiro episódio que vai sair pra gente é o 5º capítulo do 2º volume do Yorimaishi de Konosuba. Sim, a primeira história secundária que vai virar anime vai ser o 5º capítulo do 2º volume de um compilado. Talvez você esteja se perguntando por que eles escolheram logo essa história pra virar anime, mas a resposta é bem simples: episódio de praia. A história começa com nossos 4 heróis sentados na guilda. Eles estavam de boa lá até aparecer a recepcionista da guilda, dizendo que tem uma missão pra eles. Normalmente, quando um grupo de aventureiros é muito famoso, as guildas costumam fazer pedidos de missão diretamente a eles, ao invés de simplesmente colocar o pedido no quadro de missões, como de costume. A Aqua e a Darkness já ficam bem animadas por serem famosas, e o Kazuma diz que como é a Luna que tá pedindo, ele até pode aceitar, mas já avisa que vai cobrar bem caro. A Luna fica meio sem graça e diz que na verdade o pedido não é pro grupo do Kazuma, e sim só pra Megumin. Meio que foi avistado nos últimos dias um furacão que iria passar pela cidade. Todo mundo sabe o estrago que faz um furacão, mas além disso, naqueles mundos, monstros ficam fortalecidos e se tornam mais ativos por causa do furacão. Então a parada era bem séria. O Kazuma pergunta o que exatamente a Megumin faria contra um furacão, e a Darkness diz que os furacões são causados quando grandes espíritos perdem o controle e saem destruindo tudo por aí. Então é preciso lutar com esses espíritos para cansar e acalmar eles. O Kazuma até tenta dar uma despertão, dizendo que os furacões são fenômenos naturais e não tem nada a ver com espíritos, mas a Aqua puxa ele pro canto e diz que nesse mundo a chuva e outros eventos meteorológicos são causados por espíritos, então é melhor ele parar de bancar o nerd, porque ele só tá passando vergonha. Dito tudo isso, a magia explosiva é a magia mais poderosa de todas, e uma das únicas que afeta todas as criaturas existentes, incluindo os espíritos. E é por isso que o pedido tá sendo feito direto pra Megumin. Os outros aventureiros que estavam na guilda escutam a conversa e começam a olhar pra Megumin, que tava sentada ali, e ela simplesmente diz que não vai ajudar. Todo mundo quebra a cara com a resposta dela, e a Megumin começa a xingar geral, dizendo que a galera só dá valor pra ela quando tem algum problema, então agora eles que se virem. A rapaziada da guilda começa a bajular a Megumin pra convencer ela a ajudar, e a menina, cara de pau do jeito que é, diz que se
eles estão implorando tanto assim pra ela, ela vai ter que ajudar. Só que o Kazuma corta a guria, dizendo que eles não precisam dela. A Megumin trava ali, o Kazuma diz que eles têm outro demônio carmesim muito poderoso na cidade e aponta pra Yun Yun, que tava numa mesa sozinha fazendo uma torre de cartas. A Yun Yun fica meio confusa por geral tá olhando pra ela e a rapaziada da guilda diz que é verdade. A Yun Yun também sabe usar magia avançada, então ela deve dar conta do espírito. Um aventureiro explica pra Yun Yun o que tá rolando e ela na hora diz que vai ajudar com prazer e todo mundo na guilda começa a comemorar. A Megumin, que foi completamente deixada de lado, começa a murchar ali e a Darkness fala que eles podem chamar o Whis também, já que ela também consegue usar magia explosiva. Todo mundo ali concorda e a Aqua chega na Megumin dizendo pra ela ficar tranquila, porque agora eles não precisam mais dela. E a Megumin agarra o Kazuma e implora pra deixarem ela ir junto. Ao som do alerta de emergência da cidade, nossos heróis saem de Axel, rumo ao lugar em que o furacão vai aparecer. O Kazuma, que ainda não tinha absorvido direito a situação, pergunta se eles vão realmente parar esse furacão, e a Aqua diz que é óbvio, não é à toa que tá todo mundo equipado. O Kazuma pergunta como assim equipado, se tá todo mundo usando roupa de banho. A Megumin tava até carregando umas boias de praia. A Aqua fala que é porque, obviamente, o lugar da luta vai estar cheio de água, então eles têm que usar os equipamentos adequados pra ninguém se afogar. O Kazuma, que não tava entendendo porra nenhuma, diz que pelo menos desse jeito ele consegue ver a Whis usando o biquíni e começa a encarar a menina. A Aqua corta a brisa do moleque, manda ele sair dali porque ele não ia servir de nada nessa missão, e o Kazuma pergunta o que caralhos ela vai fazer contra um furacão. A Aqua xinga o Kazuma e diz que o oponente deles é um espírito da tempestade, e como ela é a deusa da água, controlar um bicho que tem a ver com água é molezinha pra ela. O Kazuma ignora o que a Aqua tava dizendo e vai conversar com os aventureiros que estavam ali. Os malucos veem o Kazuma e dizem que estão contando com ele pra que tudo dê certo, já que ele é amigo das 3 magas que vão atacar o bicho. O Kazuma diz que tá tudo bem, mas pergunta se eles realmente precisam de tanto poder mágico assim pra acalmar esse espírito. E um aventureiro puxa o Kazuma ali e diz que depois que o espírito da tempestade se acalma, dependendo de quanto dano for dado nele, ele vai rolar um evento especial. A forma do espírito agradecer por terem acalmado ele é soltar uma rajada de vento fortíssima, que faz tudo que tiver por perto sair voando. Em outras palavras, juntar um vento forte com um bando de garotas usando biquíni, não vai prestar. E é naquele momento que o Kazuma diz que vai enfrentar o grande espírito da tempestade com tudo que ele tem. Nas planícies perto de Axel, podia-se avistar um grupo de pessoas com roupa de praia caminhando. Eram todos aventureiros destemidos, com um forte objetivo em mente: derrotar o espírito da tempestade. Sim, com certeza era isso que todos eles tinham em mente. O Kazuma, depois de botar suas roupas de banho, diz que tudo isso é bem ridículo, e a Darkness chega ali e pergunta se aconteceu alguma coisa. O Kazuma diz que não é nada, ele só nunca tinha visto o povo da cidade tão focado assim, e a Darkness fala que é porque se eles não derrotarem o espírito da tempestade, a cidade vai acabar sendo destruída, então a galera tava bem centrada em salvar a cidade. É isso aí, Darkness, é exatamente isso que a rapaziada tá em mente. Enquanto eles conversavam, as duas magas carmesim estavam brigando, porque a Yun Yun tinha dito que preferia ter um corpo plano que não marcasse o maiô dela, que nem o da Megumin. E a Megumin não gostou muito do comentário da menina e foi pra cima da coitada. Aliás, as duas imbecis estavam chamando o maiô de equipamento à prova d'água dos demônios carmesins, mas na verdade era só um maiô escolar japonês comum. Provavelmente algum japonês idiota, quer dizer, um honrado compatriota, veio pra esse mundo e espalhou esses trajes de banho por aí. O céu então começa a escurecer e eles escutam os sons de trovão ficando cada vez mais próximo. E no meio do lago eles avistam o espírito da tempestade. Do nada eles escutam o grito de uma aventureira e quando eles se viram, eles só veem um biquíni voando e um bando de meninas entrando na frente da coitada que não amarrou a roupa direito. Um dos aventureiros grita pra eles irem com tudo e todos os homens, incluindo Kazuma, gritam e vão pra cima da tempestade. Conforme eles vão se aproximando, eles reparam que no meio do lago tinha uma mulher flutuando na água. O Kazuma pergunta se aquele é o espírito da tempestade e a Aqua diz que os espíritos não têm uma forma física, então eles assumem a forma que as pessoas pensam que ele tem. E como a tempestade é sempre associada à água, o espírito da tempestade tem uma aparência bem parecida ao espírito da água, que é uma mulher de cabelo azul. É o mesmo lance do Shogun do Inverno lá. A Aqua então se aproxima do grande espírito e começa a fazer uma oração pedindo para que ele se acalme e logo em seguida ela é jogada pra longe por uma rajada de vento. Depois de sair rolando, a Aqua fica putaça e diz que vai acabar com a raça daquele bicho. O Kazuma decide deixar a especialista em água fazer o que ela quiser e vai ajudar os outros. Os aventureiros começam a nadar pro centro do lago pra distrair o espírito e o Kazuma vai se aproximando com a Megumin pra ela soltar a magia. O Kazuma fala pra Megumin esperar porque ele vai distrair o espírito, mas quando ele chega mais perto, a Darkness aparece ali agarrada numa boia, pedindo ajuda pro Kazuma. O Kazuma então arrasta elas de volta
volta pra beira do lago e percebe que tem alguma coisa de errado. Por algum motivo, no meio do lago estavam formando um monte de redemoinhos e todo mundo tava recuando. O Kazuma tenta se aproximar e dá de cara com vários aventureiros que estavam voltando pra costa, e no meio deles estava a Whis e a Yun Yun. A Whis diz que a Aqua começou a brigar com o espírito da tempestade e agora ninguém tava conseguindo chegar perto deles, e o Kazuma manda elas voltarem pra costa, porque ela vai trazer aquela imbecil de volta. Depois de nadar um pouco, o Kazuma se aproxima do lugar que a Aqua tava. Quando ele chega perto, ele se depara com a Aqua e o espírito de um puta bate-boca ali no meio do lago. Ele não conseguia entender nada que o espírito falava, mas pelo jeito a Aqua entendia muito bem e não tava gostando do bicho xingando ela. A Aqua percebe o Kazuma ali e diz pra ele tomar cuidado com esse espírito, porque ele tá soltando as maiores atrocidades ali, como se não fosse nada. E o Kazuma, vendo aquilo tudo, tem uma ideia. Ele diz pra Aqua atrair o espírito pra costa, assim a Megumin e as outras conseguiriam atacar ele, e ele até fala que já sabe como vai fazer isso. Ele chega perto da Aqua e sussurra algo no ouvido dela, e a Aqua então se vira pro espírito e diz que o Kazuma falou que o espírito parecia uma puta velha, e na hora ela fica extremamente puta e começa a perseguir os dois. O Kazuma então agarra na Aqua e ela começa a nadar que nem doida até a beira do lago. Na hora que eles chegam, o Kazuma já manda seu plano. Primeiro a Yun Yun ia atirar, depois a Whis e por último a Megumin. A Megumin fica meio com o pé atrás e diz que ouviu falar que o espírito devolve todo o ataque recebido, então é melhor só uma delas atacar ao invés das três. Só que quando ela diz isso, todos os aventureiros começam a falar que pensavam que ela era mais corajosa, e nessa hora Megumin agarra o seu cajado e diz com os olhos brilhando que vai mostrar pra eles o poder dos demônios carmesim. O Kazuma então se vira pra Darkness e diz pra ele proteger a Megumin e as outras caso ocorra um contra-ataque, e a Darkness fala pra deixar isso com ela. Só que o Kazuma percebe uma coisa: a Darkness não tava de biquíni, sim de maiô. Então, além das roupas dela não voarem, ela ia proteger as outras da rajada de vento. Ele até tenta parar ela, mas a Yun Yun começa a lançar sua magia. A Whis vem logo em seguida mandando uma explosão, e por fim a Megumin, ultra inspirada, manda uma explosão potente pra caralho no bicho. Depois do ataque, simplesmente não acontece nada. Os aventureiros até ficam meio apreensivos, pensando se aconteceu alguma coisa com o espírito, mas quando a poeira abaixa, eles veem o espírito com o rosto tranquilo flutuando no lago. Todos os malucos começam a comemorar e a Megumin até pergunta por que eles estão tão felizes se a magia não tinha matado o bicho. O espírito da tempestade se curva ali e a Aqua diz que ele tá agradecendo eles por terem acalmado ele. Acontece que o que faz o espírito da tempestade sair de controle é o acúmulo exagerado de mana que é liberado todo de uma vez. Mas quando o espírito recebe ataques, ele usa essa mana acumulada para restaurar seu corpo e eventualmente ele acaba se acalmando. A Aqua então fala que o espírito quer recompensar eles pela ajuda e todos os aventureiros ficam animados. O espírito então levanta os braços, mas a Aqua na hora manda uma quebra de feitiço sagrado e dispersa a rajada de vento. Todos os malucos travam ali e a Aqua diz que o espírito tentou mandar um ataque surpresa, mas pra sorte deles ela tava ali pra salvar o dia. O Kazuma e todos os aventureiros ficam em silêncio e a Aqua diz que por algum motivo o espírito ficou com dó deles e pediu pra eles voltarem pra ajudar no próximo ano. E com uma puta cara de bunda, o Kazuma pede pro honorável espírito da tempestade também ajudar eles no ano que vem. E é assim que termina essa primeira história. Coitado dos cabas. A segunda história que teremos adaptada em anime é o 7º capítulo do primeiro Konosuba Orimaisha. Diferente da primeira história, que foi escolhida única e exclusivamente pra vender boneca, essa daqui é uma das melhores short stories de Konosuba. Então se preparem, porque esse negócio aqui é genial. Tudo começa com o Kazuma andando pela cidade. Ele tava matando o tempo andando pela feira até ver uma barraca de espetinhos e decide parar pra bater um rango. Enquanto ele comia, um aventureiro se aproxima dele e diz estar procurando uma certa pessoa. O Kazuma dá uma olhada no aventureiro e vê que ele era um homem alto, ruivo e tinha um olhar bem sério. Pelas roupas desgastadas e cheias de marca, ele podia ver que aquele cara era um aventureiro experiente. O maluco diz que o nome dele é Kozuma Satou e ele tá procurando por um cara chamado Kazuma Satou. Nessa hora o Kazuma engasga com o espetinho e começa a tossir. O Kozuma pergunta se ele tá bem e o Kazuma, meio sem jeito, se recompõe e pergunta o que ele quer com esse tal de Kazuma. O Kozuma diz que esse Kazuma Satou tem uma reputação horrível e como o nome deles é parecido, ele é mal recebido na maioria dos lugares que eles vão. O Kazuma dá uma olhada pro Kozuma e vê que apesar da aparência mais rígida, ele não parecia ser um cara ruim, então decide falar a verdade. Só que na hora que ele vai se revelar, ele escuta umas garotas perguntando pro Kozuma se ele já achou esse canalha do Kazuma. Nisso chegam 3 garotas ali, uma maga de cabelo preto que curiosamente se chama Megumi, uma sacerdotisa de cabelos azuis chamada Aqua
Aqua, com K, e uma cruzado de cabelos loiros, que se chama Larkness. Elas já chegam se desculpando pelo Kozuma chegar interrogando ele desse jeito, e a cruzada se apresenta e pergunta pro Kazuma qual o nome dele. E o Kazuma, honesto do jeito que é, se apresenta como Tanaka. Depois da apresentação ultra honesta do nosso querido Tanaka, eles decidem sentar num restaurante pra conversar melhor. O Kozuma acaba pagando um almoço pro Tanaka, e a Aqua fala que esse é um agradecimento por ele se dispor a falar com eles, então ele pode comer à vontade. O Tanaka pede uma língua de sapo frita e diz que esse é um prato muito gostoso e oferece pros outros. A Megumi diz que não vai comer sapo mais nem a pau, mas fica curiosa pra saber como é o gosto e pergunta pro Tanaka o que ele achou da carne. O Tanaka diz que tá crocante e a Megumi não fica satisfeita com a resposta dele e pergunta como ele consegue dar uma resposta tão vaga vindo sempre nesse lugar. Acontece que na verdade o Kazuma nunca veio pra esse restaurante, ele só entrou nesse lugar porque se ele fosse num lugar que ele costumava frequentar, alguém podia reconhecer ele e estragar o disfarce. O Tanaka muda de assunto, dizendo que o nome da Megumi é bem diferente e ela diz que o avô dela quem deu esse nome pra ele. O Kazuma chega na conclusão de que provavelmente o avô dessa menina era um japonês, mas a Larkness interrompe os pensamentos dele, perguntando o que ele sabe sobre esse Kazuma Satou. A cena então corta pras meninas chorando, enquanto o Tanaka termina de contar a história de vida do Kazuma. Acontece que o Kazuma exagerou só um pouquinho na explicação, e no fim acabou que todo mundo se comoveu com a triste história do herói Kazuma Satou. O Tanaka fala que no fim das contas o Kazuma conseguiu pagar suas dívidas e agora tá vivendo feliz na sua mansão, e eles ficam aliviados ao saber disso. O Kozuma diz que eles realmente precisavam falar com o Kazuma, mas que é melhor deixar ele descansar. Ele então se levanta e agradece ao Tanaka por contar essa história tão comovente a eles. A cena então corta pro Kazuma, contando tudo isso pras meninas na hora do jantar. A Darkness pergunta se isso é certo mesmo, e o Kazuma fala pra ela dizer onde é que ele mentiu nessa história toda. A Aqua fala que se eles estão satisfeitos com essa história, então tá tudo certo, e pede pra Megumi passar o molho pra ela. A Megumi diz pra Aqua parar de zoar o nome dela e começa a fazer cosquinha na Aqua. O Kazuma solta um suspiro e diz que no fim das contas, Larkness é um nome bem melhor pra um cruzado do que Darkness, e na hora a menina trava. Ao som das risadas de Aqua e Megumi, o Kazuma agradece aos céus por ter evitado mais um problema. Ou não. No outro dia, logo pela manhã, o Kazuma acorda com uma gritaria do lado de fora. Ele tava escutando uns malucos mandando ele sair pra fora e perguntando quem diabos é Tanaka. A Aqua então aparece no quarto perguntando o que foi dessa vez, e o Kazuma diz que devem ser os impostores que ele falou ontem à noite. A Aqua pergunta se são esses os malucos que fizeram a Megumi torturar ela com cosquinha na noite passada, e enquanto descia as escadas, o Kazuma pergunta onde a Megumi e a Darkness estão. A Aqua diz que a Megumi tentou sair correndo pra descer a porrada nessa tal de Megumi, mas a Darkness agarrou ela antes dela abrir a porta. Os dois descem a escada e se deparam com a exata cena que a Aqua tinha descrito, e o Kazuma interrompe as duas e diz pra elas se acalmarem, porque ele vai resolver isso num piscar de olhos. O Kazuma então abre a porta e diz que vai chamar a polícia por invasão de propriedade privada, e o Kozuma, que já ia dar um soco na cara dele, pega e dá um passo pra trás. O Kozuma diz que ele é pior que os rumores, faz os malucos pagarem o almoço pra ele, conta um monte de mentira e agora ainda quer chamar a polícia. O Kazuma fala que ele pagou o almoço dele porque ele quis, e além disso ele não tinha contado nenhuma mentira ontem. A Megumi, puta da vida, disse que ontem ele falou que derrotou um espadachim de 30 níveis acima dele pra salvar seus companheiros, só que na verdade o espadachim tava tentando salvar alguém que ele tinha levado enjaulado, e o Kazuma ainda vendeu a espada do cara depois. O Kazuma fica full pistola e pergunta se ela acha justo um aventureiro 30 níveis acima dele com uma espada encantada desafiar um aventureiro novato pra um duelo. A Megumi fica meio em choque sem ter o que responder, e o Kazuma continua dizendo que ela até se emocionou com a história dele ontem, mas agora tá aí chamando ele de mentiroso sem saber de nada e manda ela pedir desculpa. A Aqua e a Megumi também entram na treta, mandando ela se desculpar por se chamar Megumi, e a menina com lágrimas nos olhos pede desculpa pra eles. O Kazuma já fica aliviado de ter resolvido isso, mas o Kozuma diz pra ela não se desculpar por nada, até porque a reputação deles que tá sendo afetada por causa do grupo do Kazuma. A Darkness tenta apaziguar a situação, mas o Kozuma diz que então é ela que é a cópia da Larkness, e a menina trava ali. Os malucos dizem que Darkness é um nome tão mal feito que nem parece o nome de um cruzado, parece mais de um cavaleiro das trevas ou algo assim, e a Darkness cai pra trás ali. A Aqua e o Kazuma tentam confortar ela, dizendo que apesar de ser verdade, Darkness é um nome bem legal, e a coitada começa a chorar. A Megumi então interfere, dizendo pra eles deixarem essa infantilidade de lado e resolverem tudo isso com uma competição justa. Quem receber mais aprovação dos outros aventureiros vai se oficializar como o grupo verdadeiro. Depois da sugestão
questão da Megumin, o Kozuma vai embora e o Kazuma abre um sorriso no rosto e elogia a Megumin por ter tido essa ideia. A Megumin agradece e diz que é impossível eles ganharem essa competição, até porque eles já moram nessa cidade há muito tempo. Os dois então começam a rir ali e a Aqua diz que olhando desse jeito até parece que são eles que são os impostores. Se passa mais ou menos 2 semanas depois desse incidente e lá estavam nossos heróis, trancados dentro de casa. Nessas 2 semanas eles não fizeram porra nenhuma e só ficaram em casa vagabundeando. O Kazuma mostra pra Aqua uma flecha de prata que ele fez enquanto tava entediado e a Aqua pergunta pra que ele vai usar isso. O Kazuma fala que essas flechas são muito úteis contra mortos-vivos e a Aqua fica toda animada e diz que eles podem testar isso na loja da Whis. O Kazuma pergunta em quem que ela tá querendo testar isso, que a Aqua interrompe ele, dizendo que não aguenta mais ficar dentro de casa. Então o Kazuma se levanta e fala que eles podem ir até a guilda pra ver como é que estão as coisas. Chegando lá, os 4 patetas se deparam com todo mundo falando sobre o grupo do Kozuma. O Kazuma se pergunta quem são esses malucos e o Kozuma vai na direção dele, diz que finalmente resolveu dar as caras. O Kazuma então se lembra de que eles estavam numa competição e o Kozuma e as outras ficam putaços com eles. O Kazuma puxa a Megumin de canto e fala que nesse ritmo eles realmente vão virar os impostores e a Megumin fala pra eles mudarem a competição pra um jogo de xadrez. O Kozuma chega perto deles e pergunta se eles finalmente admitem que são os impostores e o Kazuma fala que eles são uns ratos ardilosos por usarem esse tempo que eles estavam descansando pra ganhar a confiança da galera. E a Megumi diz que foi eles quem sugeriram essa competição pra começo de conversa. O Kazuma, vendo que tava encurralado, diz pra galera da guilda que eles são uns falsos e os aventureiros falam que eles mal dão as caras na guilda, então se eles quiserem o voto deles, eles têm que pagar uma bebida pra geral. O Kazuma pensa que não pode confiar nessa galera da guilda e a Larkness interrompe ele, dizendo que eles têm algo muito importante pra dizer. Só que nessa hora, um aventureiro entra na guilda carregando um cara ferido. O aventureiro sai gritando pela Aqua, dizendo que o amigo dele foi atacado por lobos brancos e dá de cara com a Aqua, mas ao invés de ficar aliviado, ele faz uma puta cara de bosta e a Aqua começa a brigar com ele. A Aqua empurra ela pro lado pra curar o cara, mas antes dela fazer algo, a Aqua manda uma magia de cura sagrada e cura instantaneamente o maluco. A Aqua cai pra trás e fica impressionada com a magia extremamente poderosa da Aqua, e o aventureiro acorda e fica bem decepcionado de ver a Aqua ali. A menina começa a enforcar o maluco e o Kazuma para ela e pergunta por que ele entrou na área de caça dos lobos brancos, e o aventureiro empurra a Aqua e diz que por algum motivo apareceram muitos lobos perto da cidade. Lobos brancos são inimigos naturais dos One Strike Bears. Normalmente os ursos comem os lobos, e isso faz com que o ecossistema se mantenha em equilíbrio, mas como Kozuma e seu grupo mataram vários ursos nos últimos dias, não tinha nenhum predador para caçar os lobos, e isso afetou o ecossistema local. Escutando a explicação do Kazuma, o Kozuma e seu grupo caminham pela neve bem desanimados. A verdade é que o Kazuma tinha acabado de inventar tudo isso, mas como era uma explicação bem convincente, ele deixou por isso mesmo. Avistando a matilha um pouco mais à frente, o Kozuma diz que é melhor eles recuarem e fazerem um plano para derrotar esses lobos. O Kazuma fala que não precisa, porque a Megumin consegue resolver isso rapidinho e a Larkness já saca o seu escudo e fala para eles deixarem o Ozumi e ela ganhar um tempo, só que a Darkness para ela e diz que eles provavelmente não resistiriam à magia da Megumin, então é melhor eles recuarem. O Kozuma pergunta pro Kazuma se ele tem certeza disso e o Kazuma diz que tá tudo bem, até porque a Darkness já aguentou uma magia de explosão antes. A Aqua também completa, dizendo que se acontecer algo tá de boa, porque ela pode reviver a Darkness, e o Kozuma e seu grupo ficam impressionados ouvindo aquilo e olham pro Kazuma pra ver se ele tem alguma super habilidade também, mas o moleque fica quieto. O Kazuma então saca sua flecha de prata e diz que vai matar o alfa da matilha primeiro, e se o resto não se dispersar, a Darkness atrai eles pra Megumin explodir. O Kozuma fica bem impressionado, achando que ele até tinha previsto tudo, fazendo uma flecha de prata exclusivamente pra matar os lobos, mas a Aqua corta a brisa deles, dizendo que o Kazuma só fez porque tava entediado mesmo. O Kazuma manda ela calar a boca e os lobos começam a vir pra cima deles. A Aqua bufa o Kazuma e ele usa o snipe pra acertar a flecha com tudo na cabeça do alfa. Mesmo com a morte do alfa, a matilha não se dispersa e o Kazuma diz que tá na hora das duas brilharem. A Darkness então usa o chamariz pra atrair os lobos e a Megumin manda uma explosão gigantesca na matilha. A cena corta pro Kozuma e seu grupo pedindo desculpas por tudo. O Kazuma diz que tá tudo bem e a Aqua interrompe ele, dizendo que eles quase fizeram ela perder o cargo de melhor padre da cidade, então é bom eles não fazerem mais isso. A Darkness afasta ela e diz que no fim das contas eles tinham boas intenções matando os ursos, então tá tudo bem. Só que a Megumin interrompe ela, dizendo que tudo isso é molezinha pra eles, já que eles derrotaram vários generais do Rei Demônio. O Kozuma então começa a rir, diz que apesar de ter vindo pra cá pra brigar com eles, ele também tinha outro motivo. Acontece que antigamente eles tinham outro membro no grupo deles, que foi morto pelo general do Rei Demônio Hans. Então quando eles souberam que foram eles que vingaram seu amigo, eles vieram pra cidade pra agradecer eles. O Kazuma começa a se sentir culpado de ter matado o Hans totalmente na cagada, e a
Darkness muda de assunto, perguntando se o resto do grupo também virou aventureiro por causa disso. A Darkness fala que na verdade ela veio de uma terra que foi destruída pelo Rei Demônio, e a Megumi diz que virou uma maga pra manter o legado do seu avô. O Kazuma, vendo que esses caras têm muito mais cara de protagonista que eles, já interrompe o assunto e diz que tem que ir. O Kozuma pede desculpas mais uma vez pelo incômodo e diz que sempre que ouvir alguém espalhando rumores deles de novo, vai dar uma lição nessa pessoa. O Kazuma fala que não precisa de nada disso, mas a Darkness fala que os rumores são tão ruins que eles não podem deixar isso impune, e o Kazuma resolve perguntar que rumores são esses. E bom, dizem que o Kazuma amarrou um dos companheiros e arrastou com uma carruagem, que ele é um ladrão de calcinhas e até roubou a calcinha da jovem companheira dele, que eles inundaram e destruíram a cidade e até acabaram com as fontes termais de Arcanete, e a Darkness até diz que algumas pessoas chegam nela perguntando se ela é masoquista, mas é óbvio que eles nunca fariam nada disso. E antes dela terminar de falar, os quatro se ajoelham no chão e começam a pedir desculpa. E essas são as histórias dos novos episódios de Konosuba. Pelo menos é pra elas serem assim, né? Mas e aí, qual das duas histórias vocês estão mais ansiosos pra ver no anime? Eu particularmente tô muito ansioso pro episódio dos impostores. Como vocês viram aí, esse negócio é engraçado pra caralho. Então no anime, meu amigo, isso aqui vai ser ó cinema. E sinceramente, eu tô muito feliz que eles adaptaram essas histórias aleatórias pro anime. Eu já imaginava algo assim quando saiu o anime da Megumin, mas ver histórias secundárias sendo adaptadas pro anime só me dá mais esperança de ver Konosuba inteiro em anime um dia. E eu não falo só da história principal não, eu falo de spin-off do Vanir, spin-off do Dust, jogo de celular e mais uma caralhada de coisa, tudo virando anime. Sinceramente isso seria um sonho, mas enquanto não sai, pode deixar que eu trago tudo aqui em primeira mão pra vocês. Mas antes de terminar essa bagaça, não podemos esquecer do famoso salve para os nossos mais queridos membros aqui do canal. Então um salve deliciosíssimo para o Esqueleto Cigarros, Vader Kotsu, T-Ninja, Argila, Leonardo Natili, Edu Guicelli 235, Lean Kaique, Warasu, Lendrezin, Augusto Ciceline, Nixayal Cavalo e Vanderlei Branco. Algumas dessas pessoas ganharam de presente o membro de uma das últimas lives aqui do canal do maravilhosíssimo Gene. Então tamo junto, Gene, você é demais e muito obrigado a todos os membros aqui do canal também. Mas enfim, meu povo, chegou a hora em que eu me despeço. Vejo vocês numa próxima e fui! Total, acabou o promessa.